Olá, igreja, tudo bem? Boa noite. Quero desejar a paz do Senhor para você, para todos os gaúchos de nascimento e para todos os gaúchos de coração, assim como eu, que nesse mês de setembro celebramos, então, essa época do ano que é tão especial para nós que amamos essa terra, essa querência amada. Viemos hoje aqui piochados, para celebrar a Deus essa terra que é um lugar bonito para viver sem chorar, como diz a canção gaúcha. Parabéns a todos vocês, estamos muito felizes de poder estar vivendo esse momento juntos, ainda que à distância. A gente manda aqui uma saudação para todos os gaúchos, Estamos ali com a bandeira, estamos aqui piochados, estamos felizes de poder celebrar, acima de tudo, a um Deus que é todo-poderoso e criativo, e fez tantas culturas diferentes e bonitas, e dentre elas, essa cultura que é tão linda e especial, pela qual eu me apaixonei, em especial pela minha prenda. Casei com uma gaúcha, um beijo para minha prenda amada, ela está aqui hoje à noite. Estamos felizes em poder, então, celebrar tudo isso. Em breve, nós esperamos podermos estarmos juntos, e poder comer um bom churrasco gaúcho, como só o gaúcho sabe fazer. Um abraço especial aí para o pessoal da fronteira aí de Bagé, que faz aí um entrecô mal passado, assim, que é uma delícia, Temos aqui uma caravana, o Disseu, a Ariane, temos aqui também o Silmar, que é de Bagé. Silmar, a gente está querendo conhecer aí o churrasco que vem de Bagé. Convida a nós que a gente vai aí comer um bom churrasco e aprender com vocês, que eles sabem fazer um bom churrasco, tá certo? Queridos, é com muita felicidade e alegria que hoje eu estou aqui para compartilhar algo de Deus para cada um de nós aqui hoje à noite. E o tema que Deus colocou em meu coração para estar compartilhando com você é o seguinte: corra atrás do prêmio mais valioso. Corra atrás do prêmio mais valioso. Eu sei que ao longo da nossa vida e trajetória, é normal a gente ter diversos sonhos, objetivos e projetos para a vida. E dependendo de como for o seu projeto, ele exige mais ou menos dedicação. Quando você é criança, jovem, adulto, os seus projetos eles vão mudando de dimensão, de tamanho, de esforço, quanto cada um deles exige. Mas a verdade é que ao longo da vida nós temos diversos sonhos, diversos projetos. E baseado nesse tema, nessa temática que é tão abrangente, que é tão comum a todos nós, eu quero te convidar hoje para refletir na palavra de Deus, em cima de um texto bíblico, para nós vermos o que a Bíblia fala sobre correr atrás daquilo que é mais valioso. Sim, daquilo que é mais valioso. Porque talvez ao final dessa mensagem você venha a descobrir ou se dar conta de que a forma como você está dedicando o seu tempo, a sua vida, os seus recursos, talvez você tenha que reorganizar suas prioridades. Talvez até então você tenha buscado objetivos que não são assim tão importantes como você então imaginava. E por isso hoje à noite nós vamos conversar sobre isso. Ao longo da vida nós temos vários projetos, seja ele uma conquista amorosa, seja ele um emprego, seja ele estudos, ou talvez mesmo até um regime. Aliás, faz muitos meses que a gente não se vê, eu já recebi algumas mensagens, dizendo assim: Caleb, tu depois que tu casou, tu engordou um pouco. E na verdade eu quero desmistificar isso, irmão. Na verdade, a câmera deixa a gente uns 5 quilos maior, entendeu? Depois que a gente se vê pessoalmente, você vai ver que a gente continua do mesmo shape ali do casamento. Bem bonitão, a minha prenda diz que eu continuo bonito. Então, esse negócio de ter engordado, isso é a câmera que te dá essa ideia, entendeu? Mas é uma ilusão, É uma ilusão. Quando a gente se vê pessoalmente, você vai ver. Mas o regime, ele dá trabalho, Durante a quarentena, foi um destruidor de regimes, a gente sabe o quanto é difícil, Mas seja lá qual for o seu projeto, um regime, estudos ou trabalho, eu quero te convidar hoje à noite para a gente pensar nisso. Dedicar tempo para aquilo que é mais valioso. Dedicar tempo para aquilo que é mais valioso. Então, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em relação a isso. Quero te convidar para você abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 1, versículos 3
a partir do versículo 3 até o versículo 10. Tchê, para você que está assistindo o seu culto aí na sua casa, tá certo? Você traga a sua Bíblia, tá certo? Vivente, você que está sem Bíblia, eu estou te vendo, tchê. Tu tem que trazer a Bíblia, não adianta acompanhar o culto sem Bíblia, no celular, ou sem uma Bíblia escrita. É muito melhor com a Bíblia escrita. A gente vai estudando aqui a Bíblia, você traz um lápisinho, já marca, já deixa a Bíblia toda maceteada. Quando vier o anjo e perguntar as coisas para você, você já sabe, já está ali tudo no macete. Então, tchê, traga a tua Bíblia para assistir o culto online. Amém? Você pode dizer amém? Tchê, diz amém, tchê. Amém, amém, igreja. Filipenses, capítulo 1. Corra atrás, tchê, corra atrás daquilo que mais importa. Vamos reavaliar as nossas prioridades. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 10. Antes de nós começarmos, eu quero te convidar para nós fazermos uma oração. Convidar aquele que é o ator principal, o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, para se fazer presente nesse momento e falar aos nossos corações. Amém? Se você crê assim, ore comigo nesse momento. Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos como igreja. Senhor, eu creio que toda vez que a igreja local ela se reúne para juntos louvar-te e engrandecer, algo especial pode acontecer. Por isso que eu oro, Deus, para que hoje à noite, Deus, ainda à distância, que a Tua palavra se faça presente nas nossas vidas, que a Tua palavra se faça presente neste culto, porque cultuar a Ti, Te engrandecer, é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Por isso que os nossos corações e ouvidos estejam atentos a ouvir e a receber a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos guia nesse momento, fala conosco em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim. Só para você entender, esse trecho que nós vamos ler agora, trata-se de uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu durante o tempo em que ele estava em uma prisão em Roma. Paulo, ele foi preso sob a acusação de pregar o evangelho, e por conta disso ele foi levado à prisão. Mas ainda assim, durante o seu tempo em que ele estava na prisão, ele escreve uma carta para a igreja que se localizava na cidade de Filipos. Por isso ele escreve uma carta aos filipenses. E quando ele escreve essa carta aos filipenses, ele começa a tecer uma série de comentários e reflexões que ele faz enquanto ele está na prisão. E nesse momento ele manifesta àquela igreja alguns conselhos, além de manifestar o quanto amor e apreço ele tinha por aqueles irmãos, está certo? Então essa carta é uma carta que serve para nós também, porque nós fazemos parte da igreja, que é parte do corpo de Cristo. Então veja só, entendido o contexto, vamos ali para o versículo 3, que diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Paulo dizendo isso sobre a igreja, sobre os filipenses. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Olha que texto bonito, versículo 6. Esse aí é um bom para você marcar. Versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, porque quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Versículo 9. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Então, através desses versículos, nós vemos algumas recomendações, alguns direcionamentos que Paulo traz para esses filipenses. E alguns desses versículos, eles são diretrizes muito importantes, que vão nos ajudar no processo de correr atrás de nossos objetivos de vida. E a primeira dica que Paulo dá está no versículo 4, que ele diz assim, vamos ler a partir do versículo 3 e 4. Agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Versículo 4.
em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, ele diz assim, olha, em todas as minhas orações, sempre oro com alegria, quando me lembro a respeito de vocês e oro por vocês. Ou seja, se importe com as pessoas em sua volta. Se importe com as pessoas em sua volta. Essa é a primeira diretriz que nós devemos aplicar se queremos alcançar qualquer objetivo de vida. Sabe, ter objetivos pessoais é importante, mas nós não podemos esquecer de dedicar tempo às pessoas. Certa vez, um grupo de fariseus, eles chegam com Jesus, e os fariseus, se você não sabe, eles eram um grupo, não sei se eles eram maragatos ou chimangos, mas eles eram um grupo assim meio chato, sabem? Mais chato que chinelo de gordo, sabe? Que achavam que entendiam tudo sobre a obra de Deus, que eles achavam que eles entendiam tudo sobre Deus, mas na verdade eles eram pessoas que entendiam que amar a Deus tratava-se de seguir uma série de regras. Eram regras acima de regras. E eles vêm ao encontro de Jesus em determinado momento e os fariseus perguntam para ele, Jesus, qual é o maior mandamento de todos? Aí eles pensaram que Jesus ia citar um dentre os 10 mandamentos, ou ia falar alguma coisa ali da Torá, que eles acharam que seria importante. E naquele momento, Jesus ele vai de encontro àquilo que eles imaginavam e a religiosidade deles. Ele diz o seguinte, ele reduz o Evangelho a um monte de regras que ele tinha, ele reduz o Evangelho a 2 práticas. Ele diz assim, olha, você primeiramente, o maior mandamento de todos, é você amar ao seu Deus de toda a sua alma, coração e entendimento. E em segundo lugar, você precisa amar ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, assim como Paulo, o próprio Jesus Cristo fala que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. Mais ainda, a Bíblia nos diz aqui no Novo Testamento que a fé sem obras, ela é vazia. Ou seja, nós nos perguntamos aqui diante desse contexto, né? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Olha que interessante, Paulo ele estava passando por um momento de dificuldade muito grande, ele estava na prisão, passando por uma aflição, passando por um momento difícil, mas ainda assim a Bíblia nos diz que ele se importava com aquela igreja local, e não só se importava, ele orava com alegria por aqueles irmãos, mas ainda você vai ver ali no versículo 7 que ele diz assim, uma vez que eu os tenho em meu coração, e Paulo diz assim, quer nas correntes que me prendem, ou seja, quer no momento de dificuldade, quer defendendo e confirmando o Evangelho, quando eu estava solto pregando o Evangelho, todos vocês participam da graça de Deus comigo. Ou seja, Paulo vê naquela igreja pessoas que participavam da sua vida, que era uma parte importante do seu ministério. Ele se sente parte integrante deles, ele se sente amado por eles. E não só por isso, não só se sentia acolhido por eles, ele também retribui isso através da sua oração com alegria por esses irmãos. Sabe que esse tempo de pandemia ele tem sido difícil em vários aspectos. E um dos desafios, né, que a gente tem visto nesse momento é, sendo igreja local, é muito difícil, é muito desafiador você ser igreja estando longe dos irmãos. Não é verdade? Faz alguns meses que a gente não tem tido mais a oportunidade de estarmos juntos, eu creio que em breve a gente vai poder retomar isso. Mas é difícil a gente não poder chegar aqui na igreja local e te receber com um abraço, te receber com um paz do Senhor, te receber com um sorriso, e a gente está junto. E acabar o culto, a gente poder desejar uma boa semana um para o outro, e a gente poder se visitar, e a gente poder comer um bom churrasco juntos, e a gente poder experimentar comunhão juntos. Ou seja, talvez agora, durante esse tempo de pandemia, a gente veio perceber o quão grande e significativo é um valor de um abraço, um valor de um sorriso, um valor de uma amizade de alguém que esteja próximo de nós. E isso é ser igreja local, é construir relacionamentos. Por isso eu quero te perguntar aqui, qual foi a última vez que você orou pelo seu irmão? Qual foi a última vez que você se importou? Entende? É ter sensibilidade espiritual para se importar, dizer, irmão, eu me preocupo com você, eu me preocupo com você. A igreja local, por exemplo, nessas últimas semanas, fez uma campanha para levantar
alimentos, para se fazer doações para determinadas famílias, estão passando por uma dificuldade, como todos nós estamos durante esse momento. Não se trata somente sobre a oração, né? A Bíblia diz, vou repetir, a fé sem obras é vazia. Por isso não adianta nada você dizer, irmão, eu me importo com você, você é importante para mim, nós somos família de Cristo, mas se na prática você não tomar atitudes, palavras sem ações, elas são vazias. Por isso, se importe com o seu irmão. Durante esse tempo de pandemia, tome a atitude de, quem sabe, fazer uma ligação para ele, que seja uma pequena ligação. O nosso projeto Parceiros de Fé, por exemplo, é uma ferramenta muito legal na qual você pode exercer isso, passar um tempo em comunhão com seus parceiros de fé e compartilhar um ao outro como tem sido esse momento. Ou seja, relacionamentos, eles precisam ser construídos. Às vezes tem pessoas que se perguntam por que o meu relacionamento ele não está bem construído, seja na minha família, ou seja no meu círculo de amizades. Parece que eu não consigo fazer amigos, ou parece que a minha família não consegue ser bem ajustada. E eu vou te dar aqui uma dica que a palavra de Deus tem nos dado aqui hoje à noite, reforçar isso, querido. Se importe com as pessoas, construa relacionamentos. À medida que você constrói relacionamentos, as amizades elas vão crescer, a união dentro da sua família ela vai aumentar, ela vai se ajustar. Por isso, relacionamentos eles devem ser construídos. Existe uma ilusão ou uma utopia de que as pessoas pensam que a família ela se ama ao natural. Só porque a gente é família, a gente tem laços sanguíneos, a gente se ama ao natural. E não é verdade. Seja dentro da sua casa, seja dentro das suas amizades, você precisa construir relacionamentos. Vou te fazer mais outra pergunta prática aqui. Eu tive a oportunidade, através do projeto Escola da Vida, um projeto muito especial que tem em todo o Brasil. E o projeto Escola da Vida, ele tem a oportunidade de ir nas escolas, dentro da sala de aula, e eu tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes, e quando eu tive essa oportunidade, uma dessas vezes eu pude palestrar sobre o assunto família. Família é um assunto muito especial, a Bíblia fala muito sobre família, sou apaixonado por esse assunto. E eu fiz uma pergunta bem prática, eu disse assim, pessoal, qual foi a última vez que você disse para os seus pais? Qual foi a última vez que você disse para o seu irmão? Pai, mãe, mano, mana, eu te amo. E era engraçado que eu fiz essa pergunta várias vezes para várias turmas diferentes e todos eles tinham a mesma reação. Eles geralmente faziam tipo, ixi, e aí tu me pegou, rapaz, dizer eu te amo lá em casa tá difícil. Qual foi a última vez que você ouviu um eu te amo? Eles disseram, rapaz, geralmente lá em casa a minha mãe diz, vai lavar a louça, vai limpar o quarto, mas receber um eu te amo é difícil. Então, queridos, a palavra de Deus nos traz aqui essa diretriz muito importante. Pai, mãe, eu sei que ao longo da sua vida, todos vocês têm um sonho de muitas das vezes oferecer aquilo que você não teve, tentar oferecer isso para os seus filhos. E é natural, e é isso importante, isso tem o seu valor. E talvez, muitas das vezes você teve que fazer sacrifícios que nem mesmo a sua família sabe sobre isso. Você teve que trabalhar no sábado, no domingo, fazendo hora extra, saindo de um emprego para o outro. E tudo isso é importante. Tudo isso demonstra o quanto você se esforça para amar a sua família. Mas, não existe nada mais importante do que você dedicar um tempo a sós com a sua família. Porque talvez você consiga dar a eles aquilo que você não teve materialmente. Mas mais importante do que bens materiais, dedique à sua família o seu tempo. Dedique à sua família o seu amor. Você não precisa se juntar com eles para fazer lá a carne mais cara, talvez faça um entrecô, aquela picanha assada que é uma carne cara. A gente sabe que às vezes nem sempre isso é possível. Mas sabe de uma coisa? Se reúne com eles e faz um café campeiro. Faz ali um chimarrão. Gauchada, que mais que tem num café campeiro? Me ajuda aí, Salame, linguiça, o pessoal está dizendo aqui.
Rapaz, pega um chimarrão e já tá bom demais, entendeu? Pega um chimarrão, reúne a família, dá um abraço nele, pega aquela cuca quentinha ali, né? Coloca lá uma chimia na cuca e se reúne com a família e vai ser feliz. Mais importante do que você comprar, né, a melhor roupa, a melhor carne, é você dedicar um tempo à sua família, aos seus amigos e construir relacionamentos. Você pode ter certeza que quando os seus filhos crescerem, quando os anos se passarem, aquilo que vai ficar guardado na memória deles são esses momentos assim, momentos de intimidade, momentos que vocês construíram entre família, um com o outro, falando, querido. É uma utopia você pensar, mas ele sabe que eu amo. Os meus filhos sabem que eles são queridos por mim. A minha esposa sabe, o meu esposo sabe. Tem que falar, tem que demonstrar através de atos, através de atitudes. Eu estou vivendo um momento muito especial, eu estou completando aí 9 meses de casado, com a prenda aqui mais gaúcha aí do Rio Grande, a Daniele, que agora se chama Daniele Araújo. Somos agora uma família. E a gente teve, né, um dos lados positivos dessa pandemia, que a gente estendeu aí, né, a nossa lua de mel. Agora nós somos colegas de trabalho, os dois aí trabalhando em casa, em home office, e agora com essa quarentena, o nosso amor foi colocado à prova. Temos que estar juntos ali 24 horas, né? Então, ou a gente ama ou a gente se odeia. Mas, graças a Deus, a gente tem se amado cada vez mais, e tem sido muito especial. Outro dia desses, a gente recebeu um presente da Betinha, a mãe do nosso amigo Sorriso. Um beijo, Betinha. Foi ali, né, uma mesa de café para levar na cama. A Betinha, inclusive, disse, né, que ela, não, vou dar para vocês uma mesa de café para incentivar o romantismo, que tem que levar café na cama. E eu, semana passada, vendo aquela mesa de café ali, eu falei, não, eu vou fazer algo especial. Peguei ali meu celular, coloquei numa música romântica, coloquei aquele Nescafé ali pronto só para fazer, sabe? Só o Nescafé. Levei o celular tocando e o quê? E a latinha do Nescafé. Nescafé é aquele pó que você coloca no café e bate, né? Fui fazer aquela brincadeira, levei para minha esposa e ela deu uma risada e ficou feliz e foi alegre. Depois o Marcos me ligou dizendo, né, que a ideia foi legal, né, da gente fazer esse momento de carinho aí. E foi legal que ela deu uma risada, não esperava. Foi algo simples, foi algo humilde, mas foi um momento bacana que a gente teve como amizades. Depois a gente saiu de lá e, claro, a gente tomou um café juntos, não na cama, mas ali na mesa, e foi especial. São pequenos detalhes que fazem a diferença em relação a gente ter momentos juntos. Por isso, ao longo da trajetória em que você busca os seus objetivos, não se esqueça de se importar com as pessoas, porque relacionamentos, eles são construídos. Relacionamentos, eles são construídos, eles não vêm ao natural. Mas ainda no versículo 6, olha que especial. Eu te recomendo aí pegar um lapisinho e você marcar esse versículo, porque esse versículo é muito especial. Versículo 6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra que Cristo começou precisa ser completada em sua vida. Olha que interessante, Paulo diz assim, a boa obra que Deus começou vai ser completada até o dia de Cristo. Que dia é esse? O dia de Cristo, o que isso significa exatamente? A Bíblia nos diz que quando Jesus ele ascendeu aos céus, você pode olhar lá depois, está em Atos capítulo 1, a Bíblia nos diz que ele ascendeu aos céus, mas ele disse assim, olha, eu irei, mas um dia eu vou retornar para buscar a minha igreja. E quando Jesus Cristo diz aqui a minha igreja, ele está fazendo menção àqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que fizeram um compromisso em ser uma nova criatura. E por isso Paulo está dizendo aqui, olha, quando você se converte, quando você entrega a sua vida a Jesus, ele começa algo novo na sua vida. Ele te faz ter um novo nascimento. E desse dia em diante, você começa a ser gradualmente transformado por Deus. E quando esse processo para, quando esse processo termina, ele nunca termina, querido. Ele vai continuar acontecendo até o dia em que Jesus Cristo vier nos buscar. Amém? Tem 2 perguntas que nós fazemos aqui. Número 1, você está pronto para quando Jesus vier nos buscar?
Porque Jesus ele diz assim, olha, eu voltarei para buscar a minha igreja. Ou seja, Jesus ele não vai voltar para buscar todo mundo. Ele diz que ele vai voltar para buscar um grupo bem específico, chamada Igreja de Jesus Cristo. Se Jesus voltasse amanhã, se Jesus voltasse essa madrugada, você estaria pronto? Você estaria pronto para ser recebido por Jesus Cristo? Você está pronto? Fique aí pensando em relação a isso. Se você não está pronto, esse é o momento. Mais ainda, a Bíblia nos diz o seguinte, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele opera em nós, o Espírito Santo de Deus opera em nós aquilo que se chama regeneração espiritual. E nós experimentamos um novo nascimento. E quando nós experimentamos esse novo nascimento de Jesus Cristo, Deus vai operando algo em nossa vida e gradualmente nós vamos sendo transformados. É um processo, é um processo. Deus vai construindo algo novo em nós, etapa por etapa. E aqui então nós viemos à seguinte reflexão. A obra que Deus começou em sua vida, a Bíblia nos diz que Ele ainda não terminou, que Ele ainda quer continuar. Quando trata-se em relação a Deus, sempre tem algo novo, sempre há algo novo a aprender e para experimentar. Mas a grande verdade, a tristeza que eu tenho a te trazer hoje à noite é o seguinte, que apesar de Deus ter algo novo, apesar da obra de Deus ser algo contínuo, infelizmente, algumas pessoas têm estagnado em relação ao seu relacionamento com Deus. Por isso eu quero te perguntar aqui, durante essa pandemia, como tem estado o seu relacionamento com Deus? Como tem estado a obra de Deus em sua vida? Será que por um acaso a pandemia interditou a obra que Deus estava fazendo em sua vida? Sabe, Deus ele quer construir algo novo em você, nós somos os operários, temos que abrir o coração, a nossa vida, para buscar e experimentar e vivenciar isso. Mas a grande verdade é que se você não tomar uma atitude ativa em relação a correr em direção àquilo que Deus tem para você, você sempre vai viver estagnado em relação ao seu cristianismo. Você sempre vai viver estagnado em relação ao seu relacionamento com Deus. Por isso, mais uma vez, aonde está a obra de Deus em sua vida? Você está parado? Porque esse é o momento de você repensar. Infelizmente, muitas pessoas elas vêm para a igreja local e elas têm um primeiro contato com o Evangelho. E esse primeiro contato é algo assim muito impactante. A gente costuma chamar isso do primeiro amor. Sabe quando você está ali super apaixonado? Puxa, o primeiro amor é o momento que eu estou ali com Deus e descobri coisas novas e o quanto isso é uma nova vida. Mas, infelizmente, por diversos motivos, diversos fatores, ao longo da sua caminhada de relacionamento, o seu cristianismo passa a esmurecer, passa a diminuir. E, por algum motivo, ela fica desmotivada. E aquela pessoa que antigamente era um cristão cheio de fervor e de alegria para viver as coisas novas de Deus em sua vida, em algum momento se torna um cristão amargo. Em algum momento ele se torna um cristão estagnado. Em algum momento ele se torna um cristão que ele só quer simplesmente vir na igreja, sentar no banco da igreja e sair, e encerra-se por aí o relacionamento dele com Deus. Mas, queridos, a Bíblia nos diz que Deus ele tem muito mais em relação a isso. Por isso, em relação à sua vida com Deus, não aposente a obra que Deus tem construído em você. Não pare para estagnar em relação às obras que Deus tem construído na sua vida, no seu caráter. A palavra de Deus nos diz que aquele que começou a boa obra não terminou. Por isso, a cada dia que nós nos aproximamos de Cristo, Ele nos torna mais parecidos com Jesus, para nós estarmos, então, efetivamente prontos para um dia encontrarmos a Ele, Jesus Cristo, que vem buscar a sua igreja. Amém, querido? A boa obra que Deus começou não terminou. Por isso, corra em direção a isso e não deixe aquilo que Deus começou em sua vida ficar ao longo do caminho. Muito pelo contrário, não deixe que a pandemia o afaste de Deus, não deixe que a crise o afaste de Deus, mas que ela seja uma oportunidade para você aprender a depender mais de Deus, para estar mais próximo dEle e para descobrir coisas novas em Deus. Porque eu creio que se você buscá-lo, você encontrará coisas novas e você vai se aprofundar cada vez mais e mais no seu amor por Deus. Mas ainda no versículo 9, a palavra de Deus nos traz uma verdade fundamental
para qualquer cristão que quer ter um relacionamento sério com Jesus. O versículo 9 diz assim, Paulo fala para a igreja, né? Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Que o amor de Deus por vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Sabe de uma coisa? Uma das partes de poder conhecer a Deus, o próprio Jesus disse isso. Veja só, no início nós dissemos aqui, né? Os fariseus perguntaram para ele, Jesus, qual é o maior mandamento de todos? Ele diz, olha, ame ao Senhor seu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração. Envolve emoção, a emoção é sim importante, mas ele diz também, ame a Deus de toda a sua alma, coração e o seu entendimento. E é isso que Paulo reforça aqui, ele diz aqui, a minha oração é que o amor de vocês aumente em conhecimento e aumente em percepção. Querido, sabe qual é o problema? Um dos problemas do cristianismo atual, porque o cristianismo ele tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo. O número de igrejas tem aumentado, muitas pessoas têm tido a oportunidade de ouvir as boas novas do Evangelho. No entanto, o grande problema é que as pessoas tendem a ouvir somente uma parte da mensagem. Elas tendem a ouvir falar sobre o amor, elas tendem a ouvir falar sobre como Deus quer transformar as suas vidas, elas tendem a ouvir o quanto Deus quer trazer algo novo, quer trazer elas a um novo patamar de sonhos e de experiência. E tudo isso gera nelas uma expectativa, tudo isso gera nas pessoas, o seu emocional fica aflorado, e isso é importante. Mas o problema da emoção é que um dia, uma hora, em um momento, a emoção ela vai passar. E o problema disso é que quando a emoção passar, o seu cristianismo tende a ficar num nível superficial. E talvez as pessoas que baseiam o seu cristianismo simplesmente numa mera emoção, talvez elas nunca tiveram um real encontro com Cristo Jesus. Elas nunca entenderam doutrinas básicas do Evangelho, como a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, entender como elas encontram-se diante de Deus. Por isso, Paulo nos diz aqui que o seu amor, ele precisa aumentar, não só em emoção, mas também em conhecimento, mas também em percepção. Por isso, querido, o que Paulo nos diz aqui é que você precisa estudar a Bíblia. O seu relacionamento, o seu cristianismo, ele precisa também ter razão e não só emoção. Sabe, eu não entendo o tipo de cristão que quer ser cristão e ele não investe, por exemplo, para comprar uma Bíblia. Você quer saber se a pessoa ela tem um bom nível de relacionamento com Deus ou não? Uma das dicas é você ver a Bíblia que ela tem. Dá uma olhada ali, abre ali o Novo Testamento. Se você vê ali que o Novo Testamento dela está todo marcado, está todo ali, né, com as marcações, você vê que é uma pessoa que estuda a Bíblia. Ponto para essa pessoa. Gente, eu não entendo como uma pessoa quer ser cristã e tem dificuldade de pagar um valor um pouquinho maior para comprar uma Bíblia de estudo. Eu não entendo como as pessoas têm, você que está me vendo agora aí talvez pelo seu celular, pela sua televisão, pelo seu notebook, certamente você teve que desembolsar, sei lá mais de R$500, né? Pelo menos. E aí quando a gente tem que comprar aí uma Bíblia de estudo, que custa um pouquinho mais, em torno aí de R$100, a gente tem dificuldade. A gente tem ali, né? Eu não sei. Gente, como é que pode a pessoa querer ser cristã e não estudar a Bíblia? É simplesmente o livro que vai te levar para o céu. E a gente faz tantos investimentos, a gente compra 1 milhão de coisas, mas a gente tem dificuldade de entender que um ponto central do nosso relacionamento com Deus está em estudar a Bíblia. Não tem jeito, perpassa por isso. Uma das culturas que nós temos, que são especiais aqui dentro da comunidade Vida Assim, nós temos a cultura da classe do Alicerce. E para você que não fez a classe do Alicerce, ela é uma classe que todas as pessoas que querem ter um compromisso com Cristo, a Bíblia nos diz que se você quiser entregar a sua vida a Cristo, você deve ser batizado. E o batismo ele não salva ninguém, querido, mas o batismo ele é um símbolo do seu compromisso público que você quer assumir com Jesus Cristo e com a sua igreja.
E quando você vai lá no batismo, ele simboliza, né, o afogamento ali do velho homem, da velha criatura. E quando você volta para viver uma nova vida em Cristo Jesus. É algo que tem uma simbologia muito especial. Mas o grande problema disso é que na comunidade de vida assim, nós queremos que as pessoas sejam encaminhadas para o batismo quando elas entenderem o que significa cristianismo. Caso contrário, você corre o risco de só ir lá e fazer um mergulho. Só de ir lá tibum na piscina e você não entender o que isso significa. Por isso, estudar a palavra de Deus é fundamental. Gente, tem pessoas que passam anos na igreja e não conseguem entender algumas doutrinas básicas do Evangelho, e por isso o seu cristianismo ele fica somente amparado na emoção. Vamos fazer um teste? Vou te fazer aqui umas perguntas e você me responde aí só para você. Vamos ver se você vai responder e a gente vai conseguir mensurar um pouquinho como é que você está em relação ao seu conhecimento bíblico. Lá vai. Você sabe o que é propiciação de pecados? Propiciação de pecados. Tremeu na base aí? O pessoal da classe Alicerce sabe. Número 2. Por que só poderia ser Jesus Cristo a morrer na cruz para pagar os pecados da humanidade? Por que não poderia ser outra pessoa? Mas ainda, você sabe o que é a santificação? Você sabe o que é o novo nascimento? Você sabe o que é galardão? Vou te fazer uma pergunta aqui capciosa. Você sabe o que o diabo o que ele vai comandar lá no inferno? Você sabe o que ele vai fazer lá no inferno? Qual vai ser a função dele lá no inferno? O que ele vai comandar? Ele não vai comandar nada, irmão. Ele não vai comandar nada. Se você pensou que o diabo ia comandar alguma coisa no inferno, não é não. Quem manda no inferno é o Deus Todo-Poderoso, irmão. Olha só, tem gente que respondeu que ele ia comandar o sofrimento do pessoal lá. Irmão, tem que estudar a Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus. Tem que estudar a Bíblia. Um pouquinho mais avançado, classe Alicerce, nível avançado. Você sabe o que é a doutrina da eleição? Você sabe o que é expiação limitada? Você sabe o que é a perseverança dos santos? Irmão, temos que estudar a Bíblia, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós passamos a entender que amar a Deus envolve emoção, porque Jesus Cristo é legal, Ele nos emociona, Ele é tão lindo, é tão especial poder viver um relacionamento com Cristo, mas quando a dificuldade vir, quando a tribulação vier, eu não vou depender somente da minha emoção, porque eu sei que o meu relacionamento com Cristo, ele vai muito mais além do que uma emoção, do que uma circunstância, do que uma dificuldade. O meu relacionamento com Cristo está fundamentado, sobretudo, porque eu entendi que eu sou um pecador, mas que um dia a graça de Jesus Cristo manifesta na cruz do Calvário, me alcançou, me transformou e me ofereceu uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Se você é a igreja local, eu quero te convidar para dar um aleluia, para dar um glória a Deus nesse momento. Se você entendeu e vivencia essa realidade, que você é um pecador que foi alcançado pelo Evangelho, dê um brado de vitória, porque Jesus é bom. Amém. Eu sou um pecador que um dia foi transformado, um miserável pecador que não merecia, mas um dia Jesus Cristo transformou. Eu entendi a mensagem do Evangelho, e um dia essa mensagem ela foi processada na minha mente, e veio e fez morada no meu coração. Eu oro para que isso possa se tornar realidade na sua vida. Caminhando já aí para o nosso final, nosso quase último ponto, no versículo 11, Paulo nos diz assim, versículo 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aliás, versículos 10 e 11, para discernirem o que é melhor, a fim de que serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça. De onde vem esse fruto? Fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A Bíblia nos diz aqui que ao longo da nossa trajetória, quando nós buscamos nossos objetivos e sonhos, nós devemos produzir bons frutos. E a Bíblia aqui ela é mais específica, ela diz que bons frutos são frutos de justiça. Nós temos a oportunidade de conhecer a sua árvore pelos seus frutos. Eu e a Dani, nós tivemos a oportunidade ainda em março, de irmos a Belém do Pará, e nós vimos ali, então a Dani viu pela primeira vez como era uma árvore de açaí. E ela viu lá a árvore como era uma palmeira, com vários carocinhos ali de açaí.
Ela disse, nossa, eu nunca tinha visto como é interessante aqui a árvore de açaí. Ali ela pôde conhecer a árvore pelos seus frutos. E da mesma forma nós conhecemos uma pessoa por aquilo que ela produz, por aquilo que ela frutifica. E a Bíblia nos diz que um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele produz frutos de justiça. Ou seja, você é um homem, você é uma mulher que quer ter retidão em seus caminhos, que quer ser um homem justo perante o padrão bíblico, perante o padrão de Deus. E a Bíblia nos dá a resposta, ele dá a deixa. Como eu faço para ser um homem justo? A Bíblia diz, os frutos de justiça, eles vêm por meio de Jesus Cristo, para a obra e louvor de Deus. Ou seja, querido, não vem nada de você, não vem nada de mim. Se você quer produzir bons frutos, tudo isso vem a partir de um relacionamento com Jesus Cristo. Não para a nossa glória, mas para a glória, a honra e poder de Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz que nós devemos produzir bons frutos, e isso perpassa, isso vem por meio de um relacionamento com Cristo Jesus. Por isso, querido, a partir do momento, é tão especial quando a gente conhece alguém apaixonado por Jesus, não é? Quero te convidar para, nesse momento, você mentalizar alguém aí que você sabe que é uma pessoa que é apaixonada por Jesus. É tão legal você estar próximo dessa pessoa, porque você sabe que é alguém que produz algo especial. Parece que as palavras que essa pessoa profere são palavras de sabedoria, são palavras que te trazem paz, são palavras que te trazem um novo vigor, uma nova percepção de vida. Por que é tão legal isso? Porque essa pessoa é maravilhosa? Não só isso, mas principalmente porque essa pessoa é alguém que reflete em sua essência o agir do Espírito Santo de Deus, que flui através desse coração. Gente, é tão especial quando nós temos a oportunidade de conhecer alguém assim. Mais especial ainda é quando você toma a atitude de ser um agente de transformação, de você ser alguém que leva adiante a palavra de Deus. Querido, você sabia que talvez você seja a única Bíblia que muitas pessoas leem no seu dia a dia? Talvez ali no seu trabalho, talvez ali na sua família, talvez no contexto, seja lá onde você estiver, talvez você seja a única Bíblia que as pessoas leem. E através das suas atitudes, através das suas palavras, você tem a possibilidade de gerar vida, mostrar que você é diferente. Sabe, quando você olha para Jesus Cristo, ele tinha essa capacidade. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele atraía as multidões, e as pessoas queriam estar próximas de Jesus, porque elas sabiam que quando Jesus ele falava, algo acontecia no seu coração, algo diferente ali na sua alma era mexida, a sua alma era chacoalhada, porque Jesus tinha a capacidade de proferir palavras, e palavras de vida eterna. Caminhando para o nosso final, querido, ao longo da vida nós temos objetivos e sonhos, mas mais importante do que você deixar um legado de obras, de dinheiro, de conquistas, tudo isso é passageiro. Eu quero terminar aqui contando para você uma ilustração de um livro que eu li a respeito desse ponto em especial. Foi escrito lá por um pastor americano, e ele disse que na sua juventude ele jogava lá futebol americano. E ele jogava futebol americano e foi algo que durante a sua juventude ele valorizou bastante. E ele teve uma época na sua vida que ele foi muito triunfante, ganhou até campeonatos em relação a isso, campeonato da sua escola. E ele relata que ele treinou várias vezes, e eles finalmente conseguiram ganhar um troféu que era inédito para aquela cidade, para aquela escola, e aquele troféu ele ficou lá num canto, num estandarte, era algo especial, e foi uma conquista muito significativa para ele e para toda aquela escola. E aí ele fala que anos mais tarde, 25 anos depois, a turma que fez aquela conquista, 25 anos depois eles se reuniram novamente. E ele lembra que quando ele entrou naquela escola, a primeira coisa que ele se lembrou era em relação ao campeonato que ele tinha vencido. E ele foi procurar o canto da escola, ali onde estava exposto o troféu. E para sua surpresa, o troféu que naquela época havia sido tão importante, já não estava mais ali. Aquele troféu, a escola passou por uma reforma, eles resolveram pegar aquele troféu e colocar em algum outro local. Ou seja, nós aprendemos aqui que talvez você tenha dedicado a sua vida por um troféu que em algum momento esse troféu ele pode ser simplesmente esquecido.
Por isso, mais importante do que você deixar um legado material para as gerações futuras, é que o nome de Jesus Cristo, ele seja lembrado. A verdade bíblica, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus nos deixou, que a cruz de Cristo seja a maior marca que você possa imprimir no caráter, na vida e do pensamento da sua família e dos seus amigos. Porque talvez os anos vão se passar, as conquistas elas vão ser esquecidas, mas se o nome de Jesus for lembrado, isso sim é capaz de mudar e transformar vidas para sempre. Por isso, antes de deixar um legado material, deixe um legado espiritual para a sua família. Amém? Eu quero caminhar então para o último ponto e responder aquela que foi a nossa pergunta da noite. Corra atrás do prêmio mais valioso. A Bíblia nos diz ali, eu quero te convidar para você mais uma vez pegar a sua Bíblia e você dar uma olhada no texto. No capítulo 1, nesse versículo que nós lemos, Paulo ele fala sobre várias nuances e sobre várias verdades que nós precisamos aplicar na vida ao longo desse processo. E tudo isso é importante, valorizar as pessoas, valorizar a obra que Cristo começou. O amor por Deus ele não pode ser só emocional, produzir bons frutos através de um relacionamento com Jesus. Mas a conclusão disso tudo, Paulo traz ali nos versículos 12 e 13. Olha só o que ele diz assim, ele está preso, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. E ele vai falando tudo isso que tem acontecido por conta da sua prisão. E no versículo 21, marque esse texto na sua Bíblia, no versículo 21 do capítulo 1. Ele diz uma frase tão especial, que ele diz assim, olha: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja só o que ele diz no versículo 20, né? Lendo o versículo 20 e 21. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Corra atrás do prêmio mais valioso. Olha só o que Paulo nos diz aqui, ele diz assim, pessoal, a vida para mim só faz sentido se eu puder viver aquilo que Deus planejou para mim. Ou seja, eu estava um dia pregando as boas novas aí nas ruas, pelas cidades. E por conta disso eu fui preso. E sabe de uma coisa? Ele diz assim, olha, eu não me importo se por conta disso eu fui preso, porque através da minha prisão, toda a guarda do palácio agora sabe que eu fui preso por anunciar Jesus Cristo. Alguns deles, por conta da minha prisão, têm ouvido sobre o Evangelho. Ele disse mais ainda, por conta da minha prisão, a igreja se sentiu mais motivada ainda a pregar o Evangelho. Você imagina só, Satanás estava comemorando, puxa, prendemos o apóstolo Paulo. Aí nessa hora a igreja vê o quê? Prender o apóstolo Paulo? Vamos agora pregar mais Jesus, e as pessoas ouviram mais de Jesus, o Evangelho se multiplicou mais ainda, mais pessoas ainda conheceram a mensagem que Jesus deixou. E ele termina dizendo esse seu discurso, olha, se a minha prisão impulsionar a pregação do Evangelho, então vai ter valido a pena. Então isso vai realmente fazer sentido, porque, irmãos, para mim, só faz sentido eu poder viver, se eu puder viver para Cristo. Porque se eu morrer, eu vou me encontrar com Cristo. E se eu for liberto daqui da prisão, eu vou vivenciar aquilo que Cristo sonhou para mim. Ou seja, morrendo eu vou me encontrar com Cristo. Se eu estiver solto da prisão, eu vou fazer aquilo que Cristo ordenou. Para mim, a morte ou a vida é um lucro, porque no final das contas, eu vou vivenciar aquilo que Deus sonhou para mim. Eu vou me encontrar com Cristo. Ou seja, ao longo do processo, corra do prêmio mais valioso. Corra em direção dos sonhos de Deus para a sua vida. Eu creio que essa é uma mensagem que é tão profunda e tão significativa, e eu oro para que isso venha se tornar real na sua vida. Quero chamar já a equipe do louvor, a gente vai estar juntos aqui cantando para a gente terminar o culto de hoje.
E eu oro para que essa verdade bíblica ela possa se tornar real na sua vida. Que você, ao longo da sua trajetória, possa ter os seus sonhos, possa ter seus projetos, mas que você não se esqueça de que correr atrás do mais importante é o que realmente significa, é o que mais significa na sua vida. Um dia, os seus troféus, as suas conquistas pessoais, elas podem ser deixadas de lado. Mas se você quer trazer algo especial para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você ama, traga a elas a mensagem do Evangelho, traga a elas o que pode ser mais significativo, porque isso sim, no final das contas, é o que vai fazer a diferença. Por isso, lembre-se desse texto, marque ele na sua Bíblia, Filipenses 1, capítulo 21, essa verdade bíblica que Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo. Se eu viver, eu quero viver aquilo que Cristo sonhou para a minha vida, porque só assim a vida vai ter sentido. Se eu não puder pregar o Evangelho, se eu não puder viver os sonhos de Deus, a vida não vai ter sentido nenhum. Ela não vai ter graça, não vai ter o mesmo sabor. E se eu morrer, também não tem problema, porque se eu morrer, eu vou encontrar Cristo. Veja que afirmação corajosa, que afirmação audaciosa, e que você consegue fazer uma afirmação dessa só quando você chega a um novo nível de relacionamento e entendimento do que significa o Evangelho. Se eu vou viver, eu quero viver para Cristo. Se eu morrer, eu vou me encontrar com Cristo, e é isso que importa. Seja na vida, seja na morte, para mim o que importa é estar com Cristo. Eu quero orar nesse momento por você, e eu quero te convidar para você, nesse momento, apresentar a Deus os seus sonhos e os seus projetos. E eu quero te convidar para, nesse momento, você refletir. Talvez até a sua trajetória até agora, talvez a forma como você tem investido a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos, talvez isso tenha apontado para coisas simplesmente materiais, e tudo isso tem a sua importância, tudo isso tem o seu valor. Mas não se esqueça de, ao longo dessa busca, ao longo dessa trajetória, você buscar aquilo que é mais valioso. Eu quero te dizer aqui, irmão, que aquilo que é mais importante, Jesus Cristo já fez por você na cruz do Calvário. Jesus Cristo já entregou a vida dele por você, para que você não precisasse estar lá. E ele te deu uma nova chance. Por isso a chance está aqui franqueada a você, para aceitar e receber aquilo que Jesus fez para você e reconhecer que você é um pecador, que talvez até aqui os seus objetivos de vida não tenham estado de acordo com aquilo que Deus sonhou para você. E talvez você precise repensar os seus valores. Por isso essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de recomeço. Essa é uma noite em que você pode vivenciar algo novo de Deus na sua vida. Eu creio que a partir do momento que você apresenta a sua vida a Cristo e que os sonhos dele passam a ser prioridade na sua vida, eu creio, irmão, porque a palavra de Deus nos diz assim, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais de que tudo aquilo que nós pedimos ou até mesmo sonhamos ser possíveis, porque Ele é Deus. Eu creio que Ele pode te surpreender. Eu creio que o sobrenatural de Deus pode acontecer na sua vida, a partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos e entregamos a nossa vida a um Deus todo-poderoso. O sobrenatural de Deus pode acontecer, e é ali, no ponto do sobrenatural, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, que o milagre realmente acontece. Eu creio que você pode ser um testemunho vivo da obra de Jesus Cristo. Eu creio que você pode ser um testemunho vivo daquilo que Jesus pode fazer. Eu creio que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que você está pensando. Se você crê também assim, eu quero te convidar para você orar comigo. Deus Todo-Poderoso, obrigado porque Tu és bom. Obrigado porque o Teu amor, Senhor Deus,